Bom, nesta videoaula nós vamos para a parte 2 dos aspectos nutricionais e biofortificação do feijão. Meu nome é Rogério Faria Vieira, eu sou funcionário da Embrapa à disposição da EPAMIG em Viçosa, Minas Gerais. Bom, a biofortificação ela visa melhorar o conteúdo de vitaminas e minerais de alimentos vegetais como meio de combater a má nutrição em países em desenvolvimento. Os principais alvos da biofortificação no mundo são a vitamina A, o ferro e o zinco, cuja deficiência atinge mais de 2 bilhões de pessoas. No Brasil, como os cereais e o feijão fazem parte importante da nossa dieta, eles estão entre os alvos da biofortificação, sobretudo com o objetivo de aumentar o teor de ferro e zinco nesses alimentos. Uma definição importante aqui para a gente entender o que é biofortificação é entender a definição de biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a proporção do nutriente consumido que é digerido, absorvido e utilizado pelo ser humano. Nós vamos ver que apenas uma pequena parte do nutriente que nós consumimos é aproveitado de maneira efetiva pelo nosso organismo. Bom, projetos de biofortificação. Esse assunto é relativamente novo. O primeiro projeto que surgiu foi da Harvest Plus, que o Brasil começou a participar em 2003. É um projeto mundial que tem como ênfase a África e a Ásia. E esse projeto ele é coordenado pelo CGIAR, através de 15 centros internacionais de pesquisa. Um projeto que veio a seguir, que é o AgroSalute, ele surgiu em 2004. Neste caso, essa biofortificação tem como alvo a América Latina e o Caribe. E esse projeto ele é coordenado pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical, que é o CIAT. Mais recentemente, surgiu o Bioforte, que é a biofortificação de alimentos voltado para o Brasil. Mas, logicamente, ele está ligado àqueles projetos internacionais. No caso do Bioforte, ele tem o financiamento do Fundo de Pesquisa da Embrapa e também da Monsanto. Bom, cereais versus feijão. Vamos ver como é que é o teores de ferro e zinco desses dois alimentos, que são os alimentos básicos do brasileiro. No caso de cereais, os trabalhos têm mostrado que, dependendo da espécie do cereal e dependendo também da variedade, o teor de ferro varia entre 6 e 63 miligramas por quilo de matéria seca. Então, esse miligramas por quilo de matéria seca corresponde ao ppm. No caso do zinco, varia de 8 a 58 miligramas por quilo. No caso do feijão, e especificamente no caso do feijão comum, os estudos têm mostrado que o teor de ferro, dependendo do genótipo ou da variedade, ela varia de 34 a 110 miligramas por quilo de matéria seca. E no caso do zinco, de 21 a 60 miligramas por quilo. A gente pode notar aqui que, de modo geral, o feijão é mais rico em ferro e zinco do que os cereais. Bom, no caso do caupi ou do feijão caupi, o teor de ferro ele varia de 27 a 97 miligramas por quilo e o de zinco de 23 a 62 miligramas por quilo. Então, no caso do caupi, o ferro é um pouquinho abaixo do que se encontra em feijão, e no caso do zinco, feijão comum e caupi
tem mais ou menos a mesma quantidade de zinco. Uma coisa interessante em relação a ferro e zinco, e também a nitrogênio, é que existe uma correlação positiva entre esses nutrientes no grão. Quer dizer, se nós aumentamos um desses 3 nutrientes, a tendência é que também aumentemos o dos outros 2. Isso é uma coisa positiva. Bom, gente, uma diferença importante entre cereais e feijão é que nos cereais, 75% dos nutrientes ele é perdido durante o beneficiamento dos grãos. Então, o beneficiamento dos grãos é muito comum no arroz, no trigo, e com isso há uma perda grande de nutrientes, o que não ocorre no caso do feijão. No feijão não há esse beneficiamento. Bom, populações com base alimentar de leguminosa mais cereais, como o caso da brasileira, de arroz mais feijão, eles podem ter deficiência de ferro e zinco. Por quê? Por causa da baixa biodisponibilidade de ferro, que fica em torno apenas de 5% daquilo que nós consumimos de ferro, só 5% que nós aproveitamos, e no caso do zinco, em torno de 25%. Bom, esse prato, arroz com feijão, é a base da alimentação brasileira, principalmente da camada mais pobre. E essa é uma mistura muito interessante, que tem muitos pontos positivos. Por exemplo, o arroz ele é deficiente nesse aminoácido que é a lisina. Por outro lado, o feijão é rico em lisina. O arroz ele é rico em metionina e cisteína, enquanto o feijão ele é pobre nesses aminoácidos sulfurados. Uma coisa interessante quando a gente compara o feijão com o arroz branco é que o feijão ele tem 4 a 10 vezes mais ferro que o arroz branco e 2 a 3 vezes mais zinco que o arroz branco. Fatores que influenciam a biodisponibilidade de ferro e zinco. Como eu disse anteriormente, biodisponibilidade é aquela pequena parte do ferro e do zinco que nós consumimos que é efetivamente utilizado pelo nosso organismo. Então, nós temos fatores que beneficiam essa biodisponibilidade e temos fatores que prejudicam essa biodisponibilidade. No caso daqueles fatores que inibem essa biodisponibilidade, nós temos aqueles compostos antinutricionais, que são muito comuns nos vegetais. E aqui podemos destacar os fitatos e os polifenóis. Então, apesar desses fitatos e polifenóis diminuírem a biodisponibilidade de ferro e zinco, eles são benéficos à saúde em pequena quantidade. Então, eles são anticancerígenos e também diminuem risco de ataque cardíaco e diabetes. Eles também são benéficos para a planta. Por quê? Eles atuam na resistência da planta a fatores bióticos, como resistência à doença, resistências a pragas e também a fatores abióticos, como, por exemplo, resistência à seca. Então, vejam bem, a gente eliminar esses fatores antinutricionais dos grãos não seria a solução, porque nós ganharíamos, de um lado, com a maior biodisponibilidade de ferro e zinco, mas perderíamos em outros benefícios. Então, precisa ser bem pensado isso aí, talvez diminuir um pouco esses inibidores. Nós temos também aqueles que são promotores, que aumentam a biodisponibilidade de ferro e zinco. Vamos citar alguns, como os pré-bióticos, as vitaminas, vitamina A, vitamina C, a proteína, especialmente a proteína da carne, são fatores que aumentam a biodisponibilidade
de ferro e zinco. Esses prebióticos, eles são promissores em pesquisas para aumentar essa biodisponibilidade, por isso nós vamos dar um pouco mais atenção para eles. Então, esses prebióticos, ele promove o crescimento de microbiota benéfica no intestino, de modo que ele aumenta a absorção e utilização de micronutrientes. Os carboidratos não digestíveis, mais especificamente a inulina, eles são classificados como pré-bióticos. Por quê? Eles promovem o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Essas bactérias, sim, são os probióticos. Bom, biofortificação do feijão com ferro e zinco. E aqui vamos nos concentrar no nosso feijão comum, Phaseolus vulgaris, aqui à esquerda, e no nosso caupi, que é a Vigna unguiculata. Quais são as regiões-alvo dessa biofortificação? Quer dizer, quais regiões que poderiam se beneficiar da biofortificação do feijão em ferro e zinco? América Latina, como nós mostramos na parte 1 dessa palestra, que o consumo de feijão na América Latina é muito elevado. E também ocorre em muitos países da África, que têm consumos de feijão mais elevado que aqui no Brasil. Então, a biofortificação, ela tira vantagem do consumo diário e consistente de alimentos básicos de todos os membros da família, que estão em risco de má nutrição. Bom, uma vantagem secundária da biofortificação é que altos conteúdos de zinco na semente podem aumentar a produtividade de feijões biofortificados. Quer dizer, o agricultor, em vez de consumir aquele grão, ele planta, usa como sementes, as plantas oriundas dessas sementes biofortificadas podem produzir mais do que aquela oriunda de sementes não biofortificadas. Por quê? Porque o zinco é um elemento que geralmente é deficiente nos solos. Então, isso pode aumentar a produtividade das culturas.